Oi, gente, bem-vindos de volta ao Eu Odeio Falar no Telefone. Eu vou tratar nesse episódio sobre 7 hábitos para você melhorar seu 2025, mas claro que antes disso eu vou falar um pouquinho de como tá a vida e atualizar para quem se interessar. Se você não quiser saber, você pode pular. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar falando, mas eu também não tenho muitas atualizações, então provavelmente não muito tempo. No meu último podcast que eu publiquei, se eu não me engano, com certeza eu gravei, a minha irmã não tinha casado ainda. Então, esse podcast é o primeiro que eu tô gravando e já passou o casamento da minha irmã. E a gente tá se reajustando aqui em casa porque a gente é muito unido e eu sempre fiz tudo com a minha irmã. E a gente, por exemplo, depois do culto não ir pra mesma casa é já uma situação diferente. E é claro que Deus abençoou e foi tudo muito tranquilo, tudo muito em paz, assim, e a gente vê a mão de Deus nisso, eu e a minha família. Mas acontece, né? Mesmo que esteja tudo correndo certo, a gente fica com saudade, né? Sente falta de como era antes, apesar de como está agora ser bom. Mas acho que de atualização na minha vida é isso. Eu acho que da última vez que eu gravei, eu tava de folga ainda, então eu já voltei full pro meu trabalho, pra correria, para as horas de viagem que eu pego, né, pra poder que eu gasto, as horas de viagem que eu gasto para poder ir pro trabalho, para ir para voltar. Também outros compromissos meus já voltaram, então 2025 começou de fato. E eu tava conversando com uma amiga essa semana, inclusive amiga do meu trabalho, e eu tava conversando com ela sobre eu só quero que 2025 seja um ano tranquilo e sem muitas evoluções no meu personagem, porque 2024 foi um ano muito punk e apesar de eu saber que quem tem o controle, né, de tudo nas mãos é o Senhor e eu não posso exatamente escolher, eu vou fazer o que está ao meu alcance para descansar um pouco mais e, não sei, me estressar um pouco menos e levar as coisas com mais calma e tranquilidade. Acho que eu sempre fui muito boa em fazer isso, mas acho que pela sobrecarga eu acabei sendo um pouco ruim, assim, em levar as coisas com leveza no passado. Já tem alguns anos, assim, que eu tava tendo essa dificuldade de, tipo, fazer super as coisas por menos, igual eu fazia antes. Eu percebi isso porque eu entrei no blog, né, pra olhar. Faz um tempão que eu não escrevo pra lá, mas eu fui ver se tava tudo certo, porque às vezes a gente tem que checar, né? E eu vi que tinha um texto meu de 2022, eu acho. 2023. Nossa, eu falei 2023, esquisito. Mas 2023 é um texto sobre isso. Eu não consigo ser igual a você sozinha. Só que eu coloquei um título em inglês, não sei porquê. E eu falava sobre a minha dependência do Senhor para me parecer com Ele. Ser calma e paciente, mansa e humilde. Mas é claro que apesar, né, de eu estar com esse pensamento, eu já passei por desafios esse ano, né? Vida normal, vida real. E a gente não vive numa bolha. Mas eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu tô com esperança de que esse ano vai ser mais de boas. Acho também pela questão de eu estar ficando mais velha daqui a pouquíssimas semanas. Eu acho que sempre essa época de aniversário, apesar do aniversário não ser logo, né? O meu aniversário não ser logo agora, ele tá perto já. Me deixa muito pensativa e reflexiva quanto ao peso das coisas e o que vale a pena, o que não vale a pena.
E repensar, assim, me faz repensar a minha vida mesmo, o que eu tenho gastado os meus dias, porque o tempo passa muito rápido, o tempo voa. E aí você vai vivendo, ainda mais quem tem rotina pesada, tipo, você nem vê os dias passando, você só vai naquele ciclo, né? Você vai pro trabalho, volta do trabalho, tem que resolver alguma coisa de noite, e aí você chega em casa, come alguma coisa, toma banho e vai dormir. E aí você acorda de manhã já tendo que se arrumar para ir pro trabalho. E aí é um ciclo muito doido. Acho que final de semana dá uma acalmada também, meio que a força, porque no final de semana acaba que acumula as coisas que eu não consigo resolver durante a semana, acumulam para o sábado e domingo, além, né, das coisas normais de final de semana, que é encontrar os meus amigos, enfim. Ir aos cultos da minha igreja. Então, acaba que se eu não der uma pausa, o meu final de semana é caótico tanto quanto a minha semana. E eu acho que com isso eu vou começar a falar sobre as minhas dicas, né? Eu queria escrever 10 dicas, né, hábitos para você viver um ano melhor, mas eu só consegui pensar em 7 e eu pensei, tá bom, é um número bom já de coisas para falar. E uma das coisas é que, como, né, a semana foi caótica, eu tô gravando o podcast na semana já que eu tenho que postar, ou seja, no final de semana, porque eu normalmente posto na segunda de manhã. E então, porque eu não consegui lidar com todas as coisas que eu tinha pra fazer na semana, porque a minha semana voltou ao normal, a minha vida voltou ao normal, né, depois da primeira semana de janeiro. E a minha primeira dica para esse ano é começar independente da data. Porque acaba que essa é a dificuldade de você ser constante, é que você gera uma expectativa, né, sobre aquela sua meta ou aquele seu desejo, né, aquilo que você quer fazer. E aí, quando você não vai de acordo com o que você tinha planejado na sua cabeça, você desiste. Então, ainda que você tenha já falhado em alguma coisa, comece de novo. Começa de novo e não importa a data, não importa se já é meados de janeiro e você pensou, a sua meta era, sei lá, ir pra academia 3 vezes por semana e você já falhou na primeira semana. Não desista agora, começa de novo. E vai começando de novo até você criar o hábito. Eu acho que esse é o segredo, assim, de você ser bem-sucedido em qualquer coisa que você for fazer, é quando você começa e não desiste. E aí, quando você falha, porque todo mundo falha, porque todo mundo é ser humano, e é claro que ninguém mostra na rede social que, não fui um dia, sei lá, acabei falando sobre academia, não fui um dia que eu tinha preparado, me preparado, né, me proposto pra ir, e a pessoa não mostra, ela só mostra quando ela vai, ela só mostra quando dá certo, ela só mostra quando, enfim, quando ela tá indo bem naquilo que ela se propôs pra fazer. Então acaba que a gente fica frustrado quando a gente não consegue dar conta, não consegue fazer tudo que a gente planejou fazer, porque a gente falha. Só que a gente só vai conseguir criar o hábito e não falhar mais, quer dizer, entre muitas aspas, porque eu acho que mesmo que você tenha o hábito e você seja muito bom em fazer algo, por exemplo, você seja muito constante em academia, em malhar e se exercitar, enfim, qualquer coisa aí que você pensa em fazer para, por exemplo, para sua saúde, você um dia vai falhar de novo, não adianta. Um dia você vai devia ter ido e você não vai. Tipo isso. Então, eu acho que a gente precisa lidar melhor com as nossas falhas, né? E eu acho que isso que faz a gente criar hábitos. Então, mesmo se você falhou, volta e faz de novo, continua. Não desiste porque você deixou de fazer uma vez, enfim. Então, isso vai para tudo. Vai para coisas que afetam a sua saúde, vai para estudos e vai também para sua vida com Deus. Não importa se você já falhou no seu devocional esse ano e o ano tá só começando, se você não tá lendo a sua Bíblia como você deveria ler, começa agora então. Já que você não conseguiu até agora, começa agora. E se amanhã ou depois de amanhã você falhar de novo, começa de novo. Não desiste. Eu acho que uma das coisas que mais me fizeram
postergar a minha leitura bíblica, né, a leitura da Bíblia toda, é que eu sempre começava janeiro em Gênesis, quando eu era, tipo, adolescente, e eu falhava, porque tinha uma hora que eu ficava cansada da leitura e eu não conseguia ler, né, os 3 capítulos, né, que normalmente aqueles planos de leitura são 3 capítulos. E aí os capítulos iam se acumulando, aí eu falava assim, nem quero mais. Porque se eu tiver que ler 17 capítulos em um dia só, hoje eu não vou conseguir, e aí vai acumular para amanhã, e aí eu desistia. Então, o segundo hábito que eu queria trazer é a leitura bíblica. Algo que vai melhorar completamente o seu ano. E eu tenho algumas dicas sobre isso, porque eu até compartilho com algumas amigas minhas que foi, tipo assim, que eu consegui criar o hábito muito forte, tipo, eu sinto muita falta quando eu não leio a Bíblia. Que é algo um pouco diferente da minha vida de oração, e a gente vai chegar lá. A gente vai falar um pouquinho sobre também a vida de oração, mas tratando-se de Bíblia, de leitura bíblica. Como eu consegui ler a Bíblia pela primeira vez toda? Isso já faz algum tempo. O que eu fazia? Eu lia um capítulo do Novo Testamento, e aí nos blocos de rodapé tinha referências normalmente ao Antigo Testamento. Então eu acabava linkando a minha leitura do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Só que isso parece complicado, mas o que eu queria trazer com isso? É que eu não me comprometia em ler muitos capítulos. Tinha dia que eu lia muitos capítulos porque tinha muitas referências, mas isso me fazia exercitar a minha leitura de forma um pouco mais leve, porque eu tentava entender, né, o que eu estava lendo através das referências do Antigo Testamento, e aí acabava que eu lia o capítulo do Novo Testamento, depois eu lia o Velho Testamento, e isso fazia eu tornar a minha leitura um pouco mais dinâmica. E não é essa a minha dica. A minha dica é... Ficou complexo, mas o que eu queria dizer é que a minha dica é que você leia a sua Bíblia do jeito que você consegue hoje. Por quê? Porque as pessoas querem que você leia em um ano. Querem que você tenha um resultado o mais rápido possível. É claro que a leitura da Bíblia, que é grande, se a pessoa, tipo, forçar, que você pode ler a Bíblia em 6 meses, você vai ter que ler 7 capítulos por dia e isso vai pesar um pouco mais. Então, o pessoal sempre reforça muito que é possível você ler a Bíblia em um ano. Mas, o mais importante que você ler a Bíblia em um ano é você ler a sua Bíblia. Então, se você não consegue ler 3 capítulos, você consegue ler um capítulo. E tem capítulos da Bíblia que são curtos, mas tem capítulos que são longos também. Então, tipo assim, às vezes você lendo um capítulo, você vai estar lendo bastante da sua Bíblia em um dia. Se você ler um capítulo por dia, você vai ler a Bíblia em 3 anos. Isso é o ideal? Você poderia estar lendo muito mais? Sim, mas o mais importante é que você leia a sua Bíblia. E no primeiro ano não, da primeira vez que eu li a Bíblia, eu levei mais de um ano, mesmo fazendo isso, que tinha dia que eu lia 2 capítulos, tinha dia que eu lia só um, por exemplo, se não tivesse referência. Mas tinha dia que eu lia 6 capítulos. E isso fez com que eu lesse a Bíblia, eu acho que eu li em 2 anos. Mas, depois que eu li a primeira vez, eu tava muito mais leve para ler a segunda. Tipo, não era meio que um desafio pessoal de ter lido a Bíblia toda. Então, eu comecei a me aprofundar e conseguir estudar melhor e com mais calma, ler e conseguir meditar muito melhor. Então, não é só para você dar o check que você já leu a Bíblia toda, porque eu acho que isso é uma coisa que você vai ter que fazer a sua vida toda. Você vai ter que sempre estar lendo a Bíblia. Porque ela se renova todo dia e dependendo da sua situação, dependendo da fase da sua vida, você vai ter uma interpretação diferente. A Bíblia, toda vez que você lê, parece algo novo mesmo e ela se renova mesmo para você. Então, o mais importante da sua leitura é mesmo você se alimentar. E não, tipo assim, uma performance e você ser
super espiritual. Então eu acho que se a gente desmistifica, eu consegui falar essa palavra, torna as coisas muito mais fáceis e leves. Então, a minha segunda dica é: leia sua Bíblia, independente do que digam, independente de você se acusar e dizer que você está lendo muito pouco, leia sua Bíblia. É claro que dá para você ler muito mais do que um versículo, por exemplo. Dá para pelo menos você ler um capítulo. Mas não deixe de ler a sua Bíblia. E aí, se você falhar, volta para a primeira dica, que é começar. Comece independente da data, independente do dia. Sempre comece. E, claro, se você parar, né? Se você não parar, continue. Mas essa é a minha segunda dica. A minha terceira dica, é claro que eu tentei mesclar para não ficar muito focado em uma área da sua vida só. Então, tem horas que eu vou para a área espiritual, tem horas que eu vou para a sua área, sei lá, de vida pessoal, enfim, emocional, sentimental. E a minha terceira dica, que é algo que eu falei em algum dos podcasts passados, que... Nossa, eu tô muito constante. Mas eu falei sobre a minha dificuldade de dizer não. A minha terceira dica é: não faça nada forçado. Isso é muito difícil, porque é claro que a gente precisa ter disciplina e fazer coisas que são nossas responsabilidades. E isso às vezes a gente tem que fazer forçado. Mas, tirando essa questão de você ter que ter compromisso com alguma coisa, não faça as coisas só para agradar as pessoas. Não vá a lugares só para agradar as pessoas. É mais uma coisa que eu preciso reviver na minha vida. Porque realmente eu sempre fui muito boa nisso, em colocar limites quanto às expectativas das pessoas. Tipo, não me afetava tanto se a pessoa vai ficar chateada porque eu não fui ao lugar, não fiz o que ela queria. Enfim, isso não me pegava muito, não. Eu levava de boa, só que de uns tempos pra cá, isso se tornou meio que muito ruim pra mim. Eu acho que tem um pouco da questão do compromisso, de eu ter esse peso, né, de responsabilidade, mas tem um pouco dessa questão de querer agradar as pessoas e não deixá-las chateadas, e eu acho que isso é bom, né? Você tem que ser uma pessoa agradável, mas até certo ponto, eu acho que quando passa do limite e você se sente pressionada e como eu posso dizer, meio, eu vou usar uma palavra forte, mas meio oprimida, forçada a fazer algo, eu acho que isso é muito ruim. Quando eu fui escrevendo, eu lembrei de uma situação que eu vivi, que é uma coisa muito boba, mas eu sempre lembro disso quando eu não quero fazer alguma coisa, alguém quer me forçar a fazer alguma coisa. Eu me lembro de um dia que eu ia para o curso de inglês. E aí eu não queria ir. Eu não era tão nova, não. Eu, tipo, devia de ter uns 16, 17 anos. Então eu já era mais velha. Então não era criança mais. E eu não queria ir. A minha mãe: Sara, você tem que ir pro curso de inglês, você não pode ficar faltando e tal. E aí eu falei: não vou. Eu fiquei no pé dela pra não ir, porque ela, né, ficava me cobrando pra ir, né, pra não faltar. E era até uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu gostava de ir pro curso de inglês, mas nesse dia eu não queria ir. E aconteceu uma coisa muito estranha. A estação que eu pegava, a estação de ônibus, né? Que eu pegava o ônibus pra ir para o curso de inglês, ela pegou fogo nesse dia. E aí eu fiquei jogando na cara da minha mãe várias vezes. Tá vendo? Eu não queria ir porque ia pegar fogo. Então, às vezes, é claro que eu sou uma pessoa mais, assim, tímida. Então, tem muitas vezes que eu dou desculpa, meio que um sentimento apontando que algo ruim vai acontecer. Mas às vezes é só que eu quero ficar em casa, enfim, sou mais introvertida. Mas quando não é isso, eu tento... A gente precisa se conhecer quando não é essa sensação de, tipo, ai, eu tô com preguiça de socializar, eu não me forço a ir. Quando eu vejo que é só coisa minha de introvertida mesmo, eu tento me forçar mais a ir. Mas quando eu sinto que eu realmente vou estar em um lugar que eu não vou estar confortável,
só pra deixar alguém feliz e eu não vou estar feliz em estar deixando aquela pessoa feliz, porque eu acho que tem isso, às vezes você se abdica e abre mão de alguma coisa porque você se sente feliz em deixar alguém feliz. Mas quando não é algo muito saudável, assim, é só tipo assim, eu quero agradar porque aquela pessoa, sei lá, pode vir contra mim de forma ruim que vai me magoar. Aí eu acho que já não tá bom a coisa, já não tá boa. É melhor não. Enfim, é melhor não se colocar nessa posição, assim, de até de importância. A pessoa vai sobreviver se você não estiver lá. E vai ficar tudo bem. E tudo bem se você não pôde ir. Não é o fim do mundo e a pessoa não pode tratar como o fim do mundo. E eu vejo isso porque amigos meus eu tenho facilidade de dizer, eu não tô a fim de ir. Tem gente que eu não consigo dizer. E eu fico com medo de desagradar. E aí isso me passa uma vibe muito ruim e que com 28 para 29 anos eu tô querendo evitar mesmo. Eu não quero lidar com esse tipo de pessoa e ter que ficar me abdicando o tempo todo pra agradar alguém que não tá preocupada comigo. Parece meio tóxico, eu falei, mas é exatamente isso. Evitar, entendeu? Evitar a toxicidade na sua vida. E tá tudo bem também, você não tem que ser um super-homem, uma super-mulher e ter que aturar tudo e ter que se propor fazer tudo e ser perfeito em tudo. Tá tudo bem. E você não precisa agradar todo mundo e deixar todo mundo feliz porque você não é Jesus. E se você se coloca nessa posição de salvadora da pessoa, você está se colocando em um lugar errado, que não é o seu lugar. Ficou até profundo isso, tá vendo? Olha, eu tenho muita justificativa pra não fazer coisas forçadas. Mas enfim, quarto ponto. Esse é um pouco mais espiritual, né? Voltando pra nossa vida espiritual. Escreva. Como eu falei, eu consegui colocar a minha leitura bíblica como, prioridade número 1 do meu dia e eu consigo manter esse hábito em nome de Jesus. Eu vou continuar conseguindo manter esse hábito, mas é um hábito muito enraizado no meu dia. Mas a oração, ela necessita um pouco mais de privacidade. E essa sempre foi a minha questão, né, desde que eu comecei a trabalhar, que eu não tinha muito tempo. E quando eu tinha tempo, eu estava muito cansada. E eu não conseguia estar ali 100% quando eu estava tendo o meu momento de oração com Deus. E eu vou misturar um pouco essa questão da minha vida de oração com a minha vida no geral, porque eu vou contar meio que um testemunho, assim, que eu tava numa fase, assim, que eu tava muito triste, assim. Não chegava a ser algo extremo, não, era só uma tristeza decorrente de situações da minha vida mesmo. Eu comecei a emagrecer muito e também a ter muita queda de cabelo. E aí eu fui ao médico para ver o que estava acontecendo. Eu sabia que era algo mais emocional, mas eu queria fazer alguma coisa para me sentir melhor mesmo e para poder sair daquele momento assim e me sentir melhor de saúde mesmo. E aí eu fui numa gente, me fugiu o nome, nutricionista. E aí eu cheguei lá e eu tava com a minha mãe. Porque eu era mais nova, tá? Eu consigo ir ao médico sem a minha mãe hoje em dia, mas eu sempre preferi ir com ela. E aí ela começou a falar um monte de coisa que eu não queria falar pra nutricionista sobre a minha vida, sobre as coisas que eu tava passando. E eu achei muito engraçado, porque eu já tinha o blog há alguns anos, mas eu tinha parado de escrever. E ela falou pra mim: você tem um diário? Olhei pra ela e a minha mãe: ela tem um blog. E aí ela falou pra mim assim: olha, eu passei por um momento X da minha vida e, se eu não me engano, o que aconteceu
é que ela perdeu um tio e a avó dela. Eu acho que foi um pouquinho pós-Covid ali. Não tava 100% não, mas foi nesse momento. Então ela perdeu, ela tinha, se eu não me engano, ela tinha perdido por causa da Covid. Aí ela falou que ela não chorou, que ela ficou guardando aquilo. Eu me identifiquei muito com ela porque eu sou mais fleumática. Então eu não sou uma pessoa de expressar muitas emoções. Eu já fui pior, mas hoje em dia, assim, eu ainda sou um pouco mais reservada, enfim. E aí ela falou que ela não chorou. E aí ela começou a se sentir mal também, tipo, ter as mesmas coisas que eu tava tendo, né? Os mesmos sintomas de queda de cabelo, perda de peso. E aí ela falou que ajudou ela a melhorar mesmo foi escrever aquilo que ela estava sentindo. Então, é um hábito que eu tô tentando retomar com mais força, assim. Então, agora, unindo, né, as duas coisas, além de você escrever e colocar ali no papel o que você está sentindo e coisas que você passou, sejam elas boas ou ruins, eu acho que isso é muito bom e acho que te dá uma consciência melhor das coisas que você está passando, dos sentimentos que você está sentindo. E eu acho que escrever é muito bom porque você faz um movimento mecânico enquanto você, né, reflete. Então, o que eu tenho feito, e essa é a minha dica, né, para você, é você escrever pelo benefício mesmo da escrita e você escrever também porque é uma ótima forma de você orar e não se distrair. E eu acho que todo mundo deve estar passando por isso. Cada vez mais é mais difícil você se concentrar por causa do celular. Você tá sempre, tipo, fugindo da realidade de certa forma e buscando entretenimento. E eu acho que quando você ora, você meio que derrama ali diante do Senhor coisas que são muito profundas do seu coração. E isso te causa um desconforto. E eu acho que essa é a questão. Quando você está escrevendo, você consegue ali processar suas emoções e derramar diante do Senhor as suas queixas, as suas ansiedades, as suas tristezas. E vai ser um pouco mais difícil você fugir daquela situação, né? Você fugir de lidar com aquilo. E a escrita é muito boa para isso, você conseguir se concentrar e estar ali 100%. Uma coisa também que não tá na minha lista, mas que uma amiga já me falou, que quando ela estava muito cansada, eu acho que é a mesma lógica assim da escrita. O que ela fazia para manter a vida dela de oração, ela ficava andando pelo quarto dela enquanto ela orava. E isso mantinha ela focada na oração, né? E com uma linha de raciocínio lógica. Eu acho que é a mesma lógica da escrita, porque você está fazendo um movimento mecânico quando você está caminhando, né? Quando você está andando. Então, fica a dica tanto para sua vida emocional, ali, sentimental, você conseguir colocar tudo em ordem através da escrita, como também para sua vida de oração, que eu acho que orar no papel, orar escrevendo é uma das melhores coisas que tem, assim. Ainda mais para quem tem essa dificuldade mesmo, quem lida muito, sei lá, com rede social, quem tem essa dificuldade de se concentrar, porque às vezes dá vontade de abandonar tudo e não estar mais nas redes sociais. Sim, mas eu acho que não é o passo ideal, não é. Sei lá, você não pode se esconder do mundo, você precisa saber lidar bem com as coisas. Você precisa ser saudável ao lidar com as redes sociais, você precisa ser saudável a lidar com mesmo coisas que querem te fazer ser viciado, viciada, mas você tem que colocar limites e dominar aquilo que quer te dominar. Eu sei que é muito difícil, a gente é um ser humano e os algoritmos e tudo mais são bem cruéis. E tudo no seu celular é feito para você querer estar nele, mas eu acho que a gente pode, né, ser o ser pensante e conseguir dominar e não deixar ser dominado sem precisar
se tornar uma pessoa estranha, que não tem contato com nada de tecnologia, porque eu acho que a tecnologia também tem seus benefícios, né? Seus prós, não só contras. O ponto 4, o ponto 5 que eu queria trazer é algo que eu tenho pensado muito nos últimos dias e talvez nos últimos meses, assim. Talvez nos últimos anos. Faz bastante tempo que eu venho pensando sobre isso. E a minha quinta dica, né, de coisas que vão melhorar o seu ano, e talvez não vá melhorar o seu ano, vai melhorar a sua vida mesmo, porque você talvez não vá ver frutos disso esse ano ainda, faça o certo, ainda que seja difícil. Eu acho que isso é muito... Como eu posso dizer? Muito relativo, é muito do seu coração. Não é que seja relativo, é muito do seu coração, porque você vai precisar julgar bem profundamente e refletir e meditar e orar sobre, para você saber e ter certeza, essa convicção do que é o certo. Mas o que eu queria trazer com isso é que é muito difícil fazer o certo. Por que eu tô falando que faz anos que eu penso sobre isso? Porque tem uma situação que aconteceu há muitos anos. Talvez não há muitos anos, mas faz uns anos aí. E eu tava conversando com a minha mãe e aí ela falou, tipo, eu acho que você tem que fazer isso sobre essa situação. E eu falei assim, a senhora não precisa nem me dizer que eu preciso fazer isso, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tô só falando e até em certo ponto, né, desabafando ali sobre a situação, não porque eu não sei o que fazer. Eu sei o que é o certo e eu sempre vou fazer o certo. Sempre vou fazer, não. Eu vou sempre me esforçar pra fazer o certo. Mas eu não posso fingir que o certo não é difícil de ser feito. E eu falei isso pra ela e isso ficou muito no meu coração, assim. É que às vezes não, com certeza é melhor você fazer o certo, ainda que você saia machucada, ou ainda que você machuque outra pessoa, porque ela vai saber que você fez o certo. E é muito pior, você machucar e magoar alguém por ter feito errado só porque era mais fácil pra você. Então essa é a minha grande dica. Faça o certo ainda que seja difícil pra você. Então é por isso que eu falei que eu acho que você talvez não vá colher os frutos de fazer o certo, ainda que seja difícil esse ano, porque é um processo mesmo. Talvez tenha anos que eu tenha feito uma escolha certa e que eu tô colhendo os frutos hoje. Então isso pode levar anos para você colher os frutos das suas escolhas boas hoje. Mas eu acho que não tem ferida maior do que aquela causada por alguém que fez algo ruim pra você porque era mais fácil pra ela. Então, às vezes, tipo, eu fico pensando sobre isso. Eu acho que é muito mais palatável. E mesmo que a pessoa, na hora da raiva, não pense sobre isso, eu acho que com o tempo ela pensa melhor sobre isso. É muito mais palatável ela pensar, nossa, aquilo me magoou muito, mas a pessoa fez porque era o certo. E eu já passei por isso, então eu posso dizer com certeza, é muito difícil você passar por algo que a pessoa fez errado porque era mais fácil pra ela. Independente das consequências, é muito mais difícil de você, tipo, processar. E não é impossível você fazer o certo, mesmo que seja difícil pra você. Eu sei porque quando, enfim, você tá vivendo a sua vida de adulto, as coisas erradas se apresentam pra você o tempo todo. E o tempo todo é mais difícil fazer o certo. Mas é possível você escolher todo dia, não importa quantas vezes, fazer o certo, mesmo que seja difícil. É possível você fazer isso. E
E eu posso dizer também que no final dá, tipo, um quentinho no seu coração de você ter feito certo porque era certo, ainda que fosse difícil. E eu sei que eu tô repetindo isso várias vezes, mas é porque eu talvez não tenha algo muito concreto pra falar sobre isso, né? Tipo, uma situação, uma ilustração muito perfeita. Porque isso vai de situação pra situação. Mas eu acredito que é claro que às vezes a gente precisa pensar um pouco mais. Mas normalmente a gente já sabe o que é o certo. A gente já sabe o que a gente tem que fazer. Só que a gente fica inventando, tipo, eu não sei, só pra poder não fazer o que é certo porque é difícil. Então, é isso. A gente precisa, como diria a Carminha, ter peito, entendeu? E eu usando uma vilã pra falar sobre coisas certas. Muito bom. Parabéns, Sara. Mas o ponto 6. O ponto 6 de coisas que vão melhorar o seu ano. Eu vou falar coisas porque, tipo, tem hábito, tem coisas. Mas a 6ª coisa é tire tempo para cuidar de si. Isso é muito importante pra mim. Por quê? Porque eu acho que esse tempo, normalmente, que eu tiro pra coisas pequenas, tipo, sei lá, fazer hidratação. Eu esqueci a palavra hidratação. Fazer hidratação no meu cabelo. Não sei, me arrumar pro dia. Esse tempo, tipo, é um tempo curto, normalmente, que eu uso pra cuidar de mim mesma. Mas eu acho que faz toda a diferença. Quando... Vou dar um exemplo muito, muito bobo, assim. Eu lavo o cabelo um dia sim, um dia não. Eu disse que era um exemplo bobo. Mas no dia que eu não lavo o meu cabelo... E, tipo, meu cabelo tá limpo é uma coisa muito importante pra mim. No dia que eu não lavo meu cabelo... Porque, né, é melhor não lavar todo dia pra não ficar mais ressecado, enfim. Eu fico com muita raiva da vida. Tipo, eu fico muito mal-humorada. E eu sei que é porque eu não lavei o cabelo. E é claro que você não cuidar de você mesma não deve te fazer, né? Não deve ter esse impacto tão grande quanto tem em mim, né? De você ficar irritada. Mas eu acho que é um tempo bom. E eu acho que a gente precisa estar cuidado, né? Cuidada pra poder cuidar. E eu acho que isso muda totalmente a minha perspectiva pra fazer qualquer coisa quando eu tô bem comigo mesma. E eu acho que cuidar de si passa por isso. Você acaba, tipo... Você tá bem com você mesmo. E aí você consegue lidar com a sua vida. Enfim, com os desafios, com coisas que você tem que fazer. E com a sua rotina. Então, eu acho que você tirar tempo, pelo menos uma vez por semana, pra você fazer algo que te agrada, especialmente as meninas, tipo, fazer sua unha, hidratar seu cabelo. Meu microfone tá caindo. Hidratar seu cabelo, tirar um tempo do dia pra se arrumar. Eu sinto que muda toda a minha rotina. Eu gosto de home office porque eu não tenho que, né, levar tantas horas, né, no transporte público pra ir pro escritório. Mas eu sinto que no dia do home office eu fico arrasada, porque eu acordo e eu tomo café e não, né, me arrumo, né, não me preparo mesmo pro dia e começo a trabalhar. E isso é um dia que, tipo, me deixa massacrada, assim. E como eu não tenho muito home office, eu não desenvolvi, né, aquele hábito das pessoas que trabalham com home office, que é de, tipo, se arrumar de manhã, enfim, ter toda uma rotina matinal pra poder começar a trabalhar. Normalmente, quando eu tô de home office, eu aproveito mesmo pra dormir mais um pouquinho. E é um dia, tipo, ruim. Às vezes eu encaro o home office como ruim e eu já pensei sobre isso. Talvez seja porque eu não me preparo pro dia. Então, eu acho que é importante, pelo menos uma vez por semana, você tirar um tempo pra cuidar de si mesmo. E pode ser diferente pra cada um. Eu falei muito sobre hidratar meu cabelo, porque eu tenho tentado uma vez por semana passar óleo, enfim, na raiz, pra ajudar no crescimento.
porque eu vi no bendito do TikTok que isso fazia bem, e realmente eu tô cheia de cabelo novinho, então acho que é bom mesmo. E então eu dei esse exemplo, mas pode ser qualquer coisa que você goste de fazer pra se cuidar. Você tirar um tempo e ser meio que litúrgico, assim, você toda semana tirar aquele tempo pra você se cuidar. Eu acho que criar esse hábito é muito bom. E eu posso gravar um podcast falando sobre coisas que você pode fazer pra tirar durante o tempo que você tá cuidando de si mesmo. Eu acho muito legal, porque eu acho que vai ser legal pesquisar também sobre. Então acho que pode ser um próximo episódio aí, né? Eu tenho que ver. Se eu tiver boas ideias, eu trago. Senão, eu espero até ter. Mas a sétima coisa, o sétimo hábito que vai melhorar o seu ano, tem um pouco a ver com o que eu falei agora do cuidar de si mesmo. É descanse e não se sinta culpado por isso. Esse é difícil pra mim. E eu tenho tentado. Tudo bem que essa semana não foi muito boa, não. Eu acho que eu não descansei nenhum dia da semana, a não ser ontem. Quer dizer, metade do dia que eu descansei. Mas eu coloquei esse ponto porque eu acho que muito dessa questão de eu estar mais reativa nos últimos anos, tem muito a ver com o meu descanso. E apesar de eu já ter identificado já faz algum tempo isso, quando eu tirava um tempinho para descansar, eu me sentia culpada. E, por exemplo, ontem eu tive um tempinho para descansar, tipo uma metade do dia. E eu fiquei pensando, por que você não gravou logo o podcast? Porque você vai ter que gravar e já editar. E aí você não tinha que estar descansando, você não tinha que estar vendo um filme, você tinha que estar gravando podcast. E eu acho que é uma coisa muito inconsciente nossa, né? Da nossa sociedade do cansaço, inclusive esse livro é muito bom. Fica aí a dica. É que a gente precisa tá sendo produtivo o tempo todo. E o celular, mexer no celular, dá essa falsa sensação de que você tá fazendo algo importante. Tipo, que você tá fazendo algo que seja realmente produtivo. E não tá. Você tá vendo rios, você tá vendo seu TikTok, você não tá fazendo nada. Aí você pensa assim, não, mas isso pode gerar uma ideia, isso pode me trazer uma informação importante e nem tá. Então eu acho que você tirar tempo pra você realmente descansar, não pra você ficar o tempo todo no seu celular, é muito importante. E eu acho que a gente não tem tido esse hábito de descansar. E é algo muito bíblico, né? Enquanto que depois de Deus criar o mundo, ele descansou e ele nem precisava descansar porque Deus não dorme. E foi mesmo para ser esse exemplo, né? Que a gente precisava, quão importante era descansar. E eu acho que a gente tem que encarar mesmo como uma coisa santa mesmo e importante. E eu acho que a gente tem que encarar como uma coisa santa mesmo e essencial para nossa vida. E eu acho também que a gente precisa aprender a descansar, porque eu vou ser sincera, eu não sei descansar. E tá aí mais um assunto para um próximo podcast, talvez. Eu não sei descansar, porque no meu tempo de descanso, normalmente eu consumo algum conteúdo. Por exemplo, vejo um filme. Então eu substituo meu tempo de tela no meu computador, que é onde eu trabalho, ou no meu celular, que é onde eu me distraio, por um tempo de tela na TV. E a gente realmente perdeu a capacidade de ficar ocioso. A gente não sabe mais fazer isso. E para quem é criativo, isso é muito ruim, porque, né, tem até um termo que é o ócio criativo, que é fundamental para você ter uma ideia, né? Você tá ali com seu cérebro livre para poder, enfim, processar as coisas e ter um insight. Então,
Eu acho que, além de ser importante para você ter ideias, a intenção é descansar por descansar mesmo. E não se culpar por isso. Tá tudo bem se você não conseguir fazer tudo, tá tudo bem se você, mesmo não dando check em todas as tarefas que você tinha pra fazer, você tirar 1 hora pra descansar. E eu acho que se a gente não fizer isso, se a gente não começar a fazer isso agora, 1 hora vai pesar e 1 hora o nosso corpo vai cobrar. Então a gente precisa começar a aprender a descansar e ensinar nós mesmos mesmo a lidar com a frustração de não estar sendo produtivo o tempo todo. E essa era a minha última dica, né? O último hábito que eu queria compartilhar. E eu espero que vocês tenham gostado. Tem sido desafiador para mim manter, porque eu acho que, além das responsabilidades, assim, e da correria, do dia a dia, às vezes, quando a gente quer criar um hábito, né, tem dia que a gente não tá com vontade. Tem semana que a gente não tá com vontade, e eu acho que gravar o podcast passa muito por isso também. Tem dia que eu não tô super inspirada, mas se eu quero manter a constância, eu vou fazer, ainda que não seja ali, né, uma mega vontade minha do dia. Mas eu acho que no final, né, é gratificante conseguir finalizar mais um podcast e manter, né, o seu compromisso. E eu acho que essa é a chave de criar um hábito. Você ter como recompensa essa satisfação de você ter sido persistente e resiliente, né? E muitas das coisas que a gente faz nessa terra, a gente não vai ver frutos aqui na terra, a gente não vai ter a recompensa aqui na terra. E Jesus fala sobre isso, né? Que aqueles fariseus que oravam e jejuavam para todo mundo ver, eles já tinham a sua recompensa na terra, né? Que era a admiração das pessoas. Então, às vezes, a gente precisa criar hábitos mesmo por uma recompensa eterna. E eu acho que não tem preço, né? A gente ajuntar tesouros no céu, onde a traça não corrói e o ladrão não pode roubar. Eu gostei, o final ficou bem espiritual, né? Mas é isso. Obrigada por assistir mais um episódio do podcast. É muito bom ver que tem pessoas que estão acompanhando. E eu espero que faça alguma diferença na sua vida. E que alcance seu coração e que pelo menos alguns desses hábitos, né, você consiga aderir e que faça diferença no seu ano e na sua vida. Então acho que é isso. Beijinho, até o próximo episódio.